eu vou organizar essa exposição um pouco em cima dos argumentos que eu apresentei nesse livro, que foi lançado em 2020 pela Usina Editorial, chamado Governo Bolsonaro, Neofascismo e Autocracia Burguesa no Brasil. O que eu deixei como leitura, né, para preparar essa conversa entre nós, foi o segundo capítulo, né, desse livro, que é o capítulo que faz a recuperação histórica, né, do período que vai da redemocratização, do fim da ditadura militar no Brasil, nos anos 80, até a ascensão do Bolsonaro ao governo nas eleições de 2018. Né? O livro tem também um primeiro capítulo sobre fascismo, neofascismo, uma discussão mais de categorias de análise, né, importante, e um terceiro capítulo que examina o que a gente pode dizer hoje, né, olhando retrospectivamente, que foram os primeiros passos do governo Bolsonaro, porque, como eu disse, o livro foi publicado em 2020, tinha um ano e pouco de governo ainda, né? O livro merece, e eu vou trabalhar nisso, uma nova edição em que se possa fazer um balanço do conjunto desse governo Bolsonaro, né? Então, hoje, o que eu pretendo fazer, principalmente, explicar, né, o título dessa aula e do livro, em certo sentido, né, e dizer por que essas ideias fortes, né, ou categorias de análise, neofascismo e autocracia burguesa, permitem a gente entender, né, ou ajudam a entender a dinâmica da ascensão da extrema-direita, no caso brasileiro, né, no Brasil, no período recente. Então, essa é a ideia, né, da exposição, essa é a proposta. Então, vou começar com a noção de neofascismo. Há uma discussão sobre o fascismo como categoria de análise histórica, né, que tende, muitas vezes, a localizar o fascismo num momento específico da história contemporânea, né, que é o período que se abre ali com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Soviética de 1917, né, e vai até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que toma esse fenômeno histórico como algo que tem início, meio e fim naquela conjuntura, naquela quadra histórica, né? E não deixa de ser importante, né, entender aquela época que alguns autores vão chamar da época do fascismo histórico, né, como uma época específica que não se repete, né, exatamente da mesma forma em nenhum outro momento, nem o contexto, nem o próprio fascismo como produto daquele contexto. Mas, por outro lado, tem todo um esforço para perceber que o fascismo é uma categoria que, embora deva, né, necessite ser historicamente contextualizada, ela é uma categoria dinâmica, né? O fascismo muda ao longo do tempo, se adapta a novas realidades, né? Se hibridiza no sentido de que se mistura e toma novas formas conforme cada contexto histórico. E isso já era assim na era do fascismo histórico, né, lá no período entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E para entender isso, acho que é necessário primeiro partir, né, da ideia de que o fascismo é uma expressão que nós utilizamos para falar de fenômenos que são interrelacionados, né, mas que não são uma coisa só. Em primeiro lugar, porque a gente fala muitas vezes de fascismo
para definir ideias políticas ou uma ideologia política, um conjunto, né, de ideias que nós classificamos como fascistas. Boa parte dos estudos históricos, acadêmicos, né, sobre o fascismo tendeu a se concentrar nessas ideias fascistas e chamar atenção para como determinados momentos, né, são propícios à emergência ou à reemergência dessas ideias fascistas. Mas o fascismo não é só uma ideologia ou um conjunto de formulações ideológicas, né? O fascismo também foi um movimento social. Os movimentos fascistas surgem naquele contexto histórico do final da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, né, de 17, sob o impacto de uma crise, né, uma crise profunda, uma crise econômica, uma crise política, uma crise civilizacional, né? A Primeira Guerra Mundial é uma carnificina de tal magnitude, né, que coloca para as pessoas, né, a questão de o que, que é a civilização, né? Se a Europa que se apresentava, né, no auge do imperialismo, na virada do século XIX para o século XX, como aquela que levava a civilização para o mundo, né, se ela foi capaz de se envolver numa chacina, numa carnificina de tamanha dimensão, com milhões de pessoas mortas, né? O que estava acontecendo com a humanidade? Então, é uma crise dessas dimensões, né? E é no meio dessa crise que emergem movimentos sociais que nós podemos identificar como contra-revolucionários, porque se colocam no espectro oposto, né, de combate contra a revolução, numa época em que, né, a revolução social tinha chegado, né, a gerar, né, um poder com origem de classe distinto na Rússia, agora se convertendo em União Soviética. Então, o fascismo se apresenta como um movimento social contra-revolucionário que mobiliza massas, né? O fascismo é um fenômeno de massas. Agora, nem todo movimento fascista chegou ao governo. Em vários países existiram movimentos fascistas que, com maior ou menor capacidade de participar do jogo político, né, não chegaram ao governo. Se a gente olhar para o caso brasileiro, nos anos 1930, há um movimento de massas fascista no Brasil. A ação integralista brasileira representa esse movimento, então o integralismo é, em suas especificidades, né, o fascismo brasileiro dos anos 30, e o integralismo participa do jogo político, participa de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933, pressiona e, em certa medida, se sente contemplado até um certo momento pelo governo de Getúlio Vargas. O integralismo constitui-se, então, como partido político, mas ele não chega a governar o Brasil, ele não chega ao poder. Então, há movimentos fascistas que, dando origem a partidos políticos fascistas, governam e outros não. Agora, quando governam, os fascistas tendem a subverter o regime político, ou como a gente costuma falar, fechar o regime político, instaurar um tipo de regime que caracteriza um estado de exceção, um tipo específico de estado de exceção, porque recorre permanentemente à mobilização de massas e tem uma postura de violência aberta, de destruição, de extermínio de todas as formas organizadas
de mobilização da classe trabalhadora. Esses regimes fascistas, embora possam ser vistos como a culminância do processo, que começa com movimentos fascistas na Itália de Mussolini, por exemplo, na Alemanha de Hitler, esses regimes fascistas não foram implantados em todos os locais em que as ideologias fascistas foram alimento de movimentos de massa fascistas. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala de fascismo, a gente está falando de ideologias políticas, a gente está falando de movimentos que muitas vezes geraram partidos políticos, que em algumas vezes participaram de governos, e em alguns momentos específicos geraram regimes fascistas próprios. São várias dimensões de um fenômeno complexo que nem sempre aparecem combinadas no tempo e no espaço. E é por isso mesmo que a gente pode perceber essa dinâmica do fascismo no tempo, né, como essencial para entender que o fascismo não pode ser identificado só por um, digamos, um Google Forms em que a gente vai preenchendo ali. Tem essa característica, tem essa, tem mais essa, pronto. É fascista ou não é fascista. Talvez isso fosse mais fácil se a gente estivesse lidando só com uma doutrina política, com um conjunto de ideias políticas. Mas como nós estamos falando de movimentos que, em determinados momentos, constituem governos fascistas ou mesmo ditaduras fascistas, a dinâmica é mais complexa do que isso. Ora, se os fascismos históricos são a referência para a gente tratar de fascismo, o que significa neofascismo? Essa expressão ela aparece na análise de movimentos políticos, ideologias políticas, já logo depois do fim do fascismo histórico, né? Logo no período aí do pós-guerra, nos anos 40, 50, 60, já se vê essa expressão, né? E ela normalmente está associada a grupos políticos que reivindicam explicitamente a herança fascista. Então é muito comum a gente falar, identificar, né, grupos neonazistas, que são grupos políticos, às vezes partidos, às vezes só movimentos e tal, que usam os símbolos, as bandeiras, citam Hitler, às vezes tem uma leitura, né, negacionista do extermínio, do Holocausto, durante a Segunda Guerra e o regime nazifascista, né? Mas a gente chama de neonazista, neofascista e tal, sem muita discussão, os grupos que reivindicam explicitamente aquela história, né? Que se identificam até fisicamente usando uniformes, símbolos, publicando os livros, né? A gente identifica esses grupos como neofascistas e isso vem de muitas décadas. O fenômeno que se tenta capturar agora, no início do século XXI, é algo um pouco distinto, né? Porque nós já vivemos uma fase em que essas características de hibridismo, de mutabilidade, né, continuidades, mas também distinções, diferenças significativas, transformam o que a gente tenta capturar aí como uma manifestação específica no espectro mais amplo da extrema-direita mundial em algo um pouco diferente de simplesmente reivindicar explicitamente, né, os símbolos, as ideias, o passado dos regimes nazifascistas do período do entreguerras. Por isso, alguns autores não vão usar a expressão neofascismo para falar desses novos atores da extrema-direita mundial. Alguns vão chamar de pós-fascismo. Neofascistas seriam aqueles que reivindicaram explicitamente. Outros vão chamar de fascismo do século XXI,
porque dizem se tem, né, as características de um fascismo, não tem por que chamar de neo, de pós, o que seja. Eu não quero disputar essa terminologia como se, bom, o mais importante é usar a palavra certa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, se nós olharmos de maneira comparativa, ou seja, buscando semelhanças, mas também especificidades, né, para o fascismo histórico, lá dos anos 1920, 30, 1940, e para esses fenômenos da extrema-direita mundial hoje em dia, nós vamos encontrar similitudes, né, semelhanças suficientes para a gente tratar isso aí como uma modalidade de fascismo. E que características, que processos semelhantes seriam esses? Bom, primeiro, chamar atenção para o fato de que, se o fascismo do século XX teve origem numa crise generalizada, para usar uma expressão do comunista italiano Antonio Gramsci, né? Uma crise orgânica, porque envolve as diferentes dimensões da vida social. Os fascismos ou os neofascismos do século XXI também têm origem numa crise orgânica, numa crise de dimensões civilizacionais, que coloca em risco, né, o que nós entendemos por civilização humana. Mas são crises diferentes. A principal diferença talvez seja o fato de que, se lá, no início dos anos 20, o que estava em questão não era apenas qual é a face mais ou menos destrutiva que o capitalismo assume, mas também a possibilidade da revolução socialista concretamente se manifestando numa nação, como era o caso da Rússia soviética. Hoje em dia, a, a possibilidade da revolução socialista está muito mais distante da gente no tempo e no espaço do que estava nos anos 20 europeus. Ou seja, nós não estamos vivendo diante de uma ameaça concreta ao capital, aos capitalistas, aos burgueses do mundo, de uma generalização mundial da revolução socialista, como viviam, não é, os capitalistas, os burgueses do início da década de 1920. Então, é outro tipo de crise que nós estamos enfrentando hoje. E embora eu e os que estamos aqui ainda tenhamos, né, por convicção de que essa crise só pode se resolver favoravelmente aos interesses da maioria da humanidade pela Revolução Socialista, ela hoje não parece tão próxima quanto parecia para quem vivia nos anos 1920, há 100 anos atrás. Então, essa eu acho que é a principal diferença. A crise que nós vivemos hoje deve ser localizada nas consequências, né, para falar de uma forma muito geral, de uma resposta cada vez mais aprofundada no sentido neoliberal da crise estrutural que o capitalismo vive desde os anos 70 e, portanto, é a essa crise que responde a ascensão neofascista. Agora, há características dessa resposta neofascista muito semelhantes àquelas que existiam na resposta fascista histórica, né? Entre elas, o fato de que o que distingue o neofascismo de outras forças da extrema-direita ou do conservadorismo mais reacionário do mundo, né, continua sendo hoje o fato de que o neofascismo é um movimento de massas, mobiliza uma base social para ir às ruas em seu apoio e muitas vezes para enfrentar violentamente os seus inimigos políticos ou os inimigos identificados pelos fascistas como sendo os inimigos dessa base social. E essa base social
ela tem uma composição variada, mas ela tem um núcleo central que é o mesmo do fascismo histórico nos anos 20. Um núcleo que dá consistência, né, para essas mobilizações de massa. E esse núcleo é a pequena e média burguesia. São aqueles pequenos proprietários, pequenos e médios empresários que se sentem mais ameaçados pela crise, que temem mais a proletarização e que enfrentam isso de maneira mais violenta. Também é possível dizer que hoje as ideologias neofascistas guardam muitas semelhanças com as ideologias fascistas da época do fascismo histórico, né? Mas também algumas especificidades. Entre as principais semelhanças, a própria natureza dessas ideologias. O fascismo histórico não inventou todas as suas ideias políticas. Ele fez um amálgama, uma combinação de várias ideias conservadoras que já circulavam há muito tempo, né? E assim também faz o neofascismo, né? Aqui e agora a gente vive uma situação em que aparece um anticomunismo da Guerra Fria reciclado para um período em que não existe mais a polarização, né, entre o bloco comunista e o bloco capitalista. Mas aquele mesmo discurso anticomunista é reciclado pelo neofascismo. Aqui, como nos anos 20, há uma valorização da resolução dos conflitos pela violência, seja a violência privada, o homem de bem armado, né? Seja a violência do Estado, as polícias que matam, né? Uma valorização da resolução dos conflitos pela violência no plano internacional, as guerras, a militarização, né? Que é muito similar àquela dos fascismos históricos. Há também, né, uma nova dentro da velha roupagem, né, patriarcal, heterossexista e tal, uma nova ideologia de combate a tudo aquilo que é visto como avanço ou como conquista dos movimentos que se opõem às opressões típicas da nossa sociedade. Então, uma ideologia de combate ao que é chamado de ideologia de gênero, né, aos avanços dos movimentos antirracistas, né, anti-LGBT-fóbicos, etc. E é também uma combinação, né, entre ideias políticas e ideias religiosas recicladas, né, agora com vieses no Brasil como os das teologias da prosperidade ou do domínio, né, que dão um conteúdo salvacionista, né, religioso, místico, messiânico, para os discursos e as lideranças neofascistas. Agora, talvez a principal semelhança entre os fascismos históricos e o neofascismo esteja no fato de que, agora como antes, se os neofascismos se assentam sobre uma mobilização de massas cuja base social é vertebrada, tá, em todas as camadas da sociedade, mas o seu núcleo mais consistente é dado pela pequena burguesia, quando chegam ao governo, os neofascistas hoje, como os fascistas do passado, governam para o grande capital, não para a pequena burguesia. Pelo contrário, suas medidas econômicas ah, vão em contra, né, os interesses da pequena burguesia, fortalecem a centralização de capitais, ou seja, aquilo que a gente costuma chamar de capital monopolista, né, as grandes empresas. É o grande capital que se beneficia desses governos de força neofascistas. Ainda há outras características comuns. Os movimentos fascistas começam quase sempre, né, no período aí dos anos 20, 30, com milícias, né, violentas que atacam as organizações da classe trabalhadora, sindicatos, organizações camponesas, né, partidos de esquerda.
a violência é utilizada, é empregada como arma de mobilização política e de combate político, né? Mas o nazifascismo chega ao ápice com uma política de extermínio que passa pela guerra, pela afirmação, né, de um grupo étnico nacional, né, pela via da guerra e chega ao extermínio de milhões, né, nos campos de concentração e extermínio, fossem eles judeus, comunistas, população LGBT, pessoas com deficiência, romanes, em alguma medida, populações, grupos étnicos do leste europeu. Então, a lógica do extermínio como marca, né, que caracterizava o fascismo, ela agora aparece de uma outra forma, né? Há autores que usam muito a expressão, o Attila Mbembe, né, de necropolítica, para falar das políticas neofascistas em tempos de pandemias, de catástrofe climática e tal. E, por fim, eu vou chamar atenção para o fato de que, se o fascismo histórico buscava, né, romper com os regimes democráticos da época e instalar ditaduras fascistas, regimes de exceção, né, como foi o caso do fascismo italiano, do nazismo alemão, né, o neofascismo continua perseguindo esse objetivo de tensionar e de submeter o regime político atualmente existente, democrático representativo, onde ele existe, né? Mas, ao que podemos perceber hoje em dia, né, regimes políticos do tipo ditadura fascista não chegaram a ser implantados, né, por governos neofascistas. No entanto, a democracia representativa se mostra hoje tão ou mais permeável à ascensão dos fascistas do que ela era lá no período do fascismo histórico. Ou seja, há uma hibridização também entre regimes democráticos e governos fascistas. Ou, como alguns vão identificar, né, os regimes vão sendo corroídos por dentro. Bom, por essas características históricas desses processos, comparando semelhanças, especificidades que eu fui traçando aqui, não é muito difícil, né, a gente concordar com a afirmação que está citada ali do Manuel Loff, um historiador português, né, de que o bolsonarismo é o neofascismo adaptado ao Brasil do século XXI. Ou seja, a cara do neofascismo no Brasil é o bolsonarismo. Ele contém boa parte desses elementos, se não todos, que eu chamei a atenção aqui. Agora, talvez seja tão importante quanto entender como o Brasil entra nessa nova era do fascismo do século XXI, com o neofascismo bolsonarista, né, com o bolsonarismo como sendo essa adaptação do neofascismo ao Brasil, né? Tão importante quanto isso é perceber a trajetória histórica específica do capitalismo dependente na periferia, né, do sistema mundo capitalista, ou da economia, né, mundo capitalista, que é o Brasil. E, para isso, eu recorro à análise do Florestan Fernandes, né, que utiliza algumas categorias, né, que ele pensou para dar conta da situação que se vivia no Brasil no período da ditadura militar, mas que formulou essas categorias com um horizonte histórico mais amplo para entender como é que ocorre a Revolução Burguesa no Brasil. E por Revolução Burguesa ele está entendendo tanto o processo de industrialização,
urbanização, quer dizer, de transformação da economia numa economia capitalista industrial, quanto o processo de constituição do Estado burguês, ou seja, né, de um poder político da burguesia. E essa revolução burguesa para ele não ocorre na periferia como ela ocorre no centro do capitalismo. Quer dizer, nos países do norte global, como a gente chama hoje, nos países que se industrializaram primeiro e que se transformaram nas potências imperialistas. Aqui isso não ocorre da mesma forma. Dadas as características do capitalismo dependente, o que o Florestan Fernandes tenta chamar a atenção é que, ao invés de uma relação, né, de continuidade entre a dimensão econômica, a transformação econômica do capitalismo industrial e a dimensão política, como uma dimensão de formação de regimes democráticos representativos, ou seja, como alguns autores vão chamar, né, a democracia liberal é a forma típica do exercício do poder no Estado burguês, no capitalismo e tal. O Florestan vai dizer, pode ser que isso aconteça ou tenha acontecido no capitalismo avançado. E mesmo assim, com muitas exceções, senão a gente não estava falando do fascismo que ascende, né, ao poder, inclusive em países do capitalismo central, né, na dinâmica aí do período dos anos 1920 aos anos 1940. Mas, olhando para a periferia dependente do capitalismo, o que o Florestan diz é que aqui a associação entre dominação burguesa e democracia representativa nunca aconteceu, ou nunca aconteceu plenamente. Pelo contrário, o Brasil, que viveu longas ditaduras, a ditadura Vargas, a ditadura militar, é um exemplo típico de como aqui dominação burguesa rima com autocracia e não com democracia. E isso tem a ver com o fato de que, para garantir o seu poder de classe, sendo frágil em relação à burguesia dos países imperialistas, a burguesia brasileira ela tem que ser extremamente forte em relação ao proletariado, às classes trabalhadoras, porque os exemplos internacionais da transformação, da revolução socialista já estão disponíveis na época em que se forma tanto a burguesia industrial quanto a classe trabalhadora urbana no Brasil. Quer dizer, a Revolução Soviética, principalmente, de 17, já é um fantasma no ar quando a burguesia brasileira, em termos de burguesia urbana, industrial, se constitui como classe e começa a moldar o Estado aos seus interesses. Portanto, a dominação burguesa no Brasil se constitui o tempo todo, permanentemente, como contra-revolucionária. Quer dizer, ela preventivamente, ainda que a ameaça da revolução socialista não esteja no horizonte imediato, ela preventivamente é contra-revolucionária. E o Florestan associa essa análise política da dominação de classes a uma análise econômica das demandas, né, de desenvolvimento capitalista no capitalismo dependente. Usando expressões que não são idênticas, o raciocínio do Florestan é muito parecido com o do Rui Mauro Marini, quando analisa o capitalismo dependente. A única forma de se acumular aqui o suficiente para transferir valor, quer dizer, para transferir parte dos lucros do capitalismo aqui no Brasil para os países imperialistas e ainda assim continuar ampliando, né, o mercado capitalista, investindo, acumulando capital aqui, a única forma de fazer isso, dizia o Rui Mauro Marini, é superexplorando a força de trabalho. Ou seja, remunerando a força de trabalho abaixo do seu valor, é uma discussão mais ampla, mas que eu vou resumir aqui no fato de que a remuneração da força de trabalho é abaixo do mínimo necessário para a sua reprodução
padrões médios, quer dizer, os salários, as formas de remuneração, né, não garantem um nível de vida que permita à classe trabalhadora viver o mesmo tempo que ela vive nos países do norte global, ou com as mesmas condições de vida que ela vive naqueles países, né? Suas jornadas são mais extensas, né? Há aqui um déficit de tecnologia comparado aos países de desenvolvimento industrial mais avançado, que nos leva a ter índices de produtividade mais baixos, né? Porque as tecnologias de ponta não estão disponíveis ou só estão disponíveis a um custo muito elevado, né? Então, se o nível de produtividade é mais baixo, não é possível arrancar mais da força de trabalho pela via da chamada mais-valia relativa, quer dizer, ampliando a produtividade do trabalho. Então, é mais intensidade do trabalho, é mais jornadas mais longas, salários mais baixos. Esse conjunto que caracteriza a superexploração da força de trabalho, que permite taxas de lucro elevadas o suficiente para remunerar o capital imperialista, que institui a dependência econômica e, ao mesmo tempo, alimentar um desenvolvimento capitalista que é relativamente acelerado no Brasil do século XX. O Florestan chama atenção para isso também. E ele chama isso de capitalismo selvagem. Então, ele diz: sem a autocracia, sem a contra-revolução permanente, sem essas formas mais violentas de dominação de classe da burguesia, não seria possível manter essas taxas de exploração sobre a força de trabalho, porque a tendência é a tendência do crescimento das revoltas, das rebeliões populares. Então, a ideia da contra-revolução preventiva é de que se neutraliza preventivamente qualquer movimento potencialmente mais disruptivo vindo das classes subalternas, né, da classe trabalhadora, da cidade, do campo, porque é necessário manter taxas de exploração muito elevadas. Então, é essa a, a engrenagem, né, que explicaria a tendência autocrática do poder burguês no Brasil. E o Florestan entende que essa tendência se manifesta mesmo quando o regime político é formalmente democrático. Então, quando ele analisa já o processo de redemocratização no Brasil, no fim da ditadura militar, e ele escreve A Revolução Burguesa no Brasil, né, o livro-chave aí, eu deixei umas páginas para vocês, no meio da década de 70, e 3, 4 anos depois, já a partir de 78 e tal, ele já está discutindo o processo de redemocratização, né? Quando ele analisa o processo de redemocratização, Florestan chama atenção para o fato de que o que está acontecendo, né, poderia se dar de outra forma, ele chama atenção para isso. Havia uma dinâmica de lutas sociais em curso, principalmente a partir de 78, surgimento de novos movimentos, a tensão desde baixo, né, desse processo de redemocratização. Mas o que predomina, e ele já dizia lá no final dos anos 70 que isso tendia a acontecer, né, é que a contra-revolução assumisse novas formas e que da guerra civil a quente, quer dizer, da repressão mais violenta aos movimentos da classe trabalhadora, se passasse a guerra civil a frio, que ele diz é uma maneira de institucionalizar, né, a contra-revolução, que ia continuar por outros meios, com eleições, com o Congresso Nacional funcionando e tal. Mas as características chaves, né, da dominação burguesa no Brasil não se alterariam fundamentalmente, ou seja, não abriu-se espaço para transformações mais radicais, né, que garantissem melhores condições de vida, de trabalho e compartilhamento, né, mínimo, como tinha acontecido no período do pós-Segunda Guerra, né, de espaços de poder pela classe trabalhadora. Aqui, na periferia dependente do capitalismo, diferentemente do que aconteceu nos estados de capitalismo central, da Europa Ocidental, principalmente, né,
depois da Segunda Guerra Mundial, não havia espaço para processos de redemocratização serem acompanhados de conquistas mais substanciais para a classe trabalhadora. Não havia essa margem de manobra. Por isso, aqui também, o que foi chamado de estado de bem-estar social lá nunca chegou a passar de um esboço. Né? E o Florestan chama atenção para isso, ainda quando ele está tratando, né, da Constituição, disso que vai ser a nova República. Né? Ele foi parlamentar, constituinte, né? Participou da elaboração da Constituição de 1988, então era engajado politicamente nesse processo, né? Mas ele identifica ali, né, os limites dessa redemocratização, né, e do Estado brasileiro no período pós-ditadura militar. É isso que eu trato mais lá no segundo capítulo do livro, que foi o que eu deixei com vocês. Por isso eu vou passar muito rapidamente aqui, depois na conversa a gente pode avançar um pouco mais nesses elementos. Né? Se nós olharmos para o que foi a nova república no Brasil, quer dizer, o regime que surge pós-ditadura militar, não é tão estranho assim que a gente tenha chegado a um governo de um neofascista como o Bolsonaro, porque os elementos, né, centrais da forma de dominação autocrática ou, né, da contra-revolução não foram desarmados por esse processo de redemocratização. E vou citar um exemplo fundamental, que hoje nós vemos a dimensão que ele tem. A autocracia burguesa no Brasil recorreu muitas vezes à intervenção militar na vida política brasileira. E nós não conseguimos entender o bolsonarismo, agora então com os processos sobre o 8 de janeiro, não é? Isso fica muito mais evidente. Nós não conseguimos entender o bolsonarismo no Brasil sem entender o peso dos militares na política. E o fato de que aqueles que perpetraram crimes de Estado durante a ditadura militar não foram responsabilizados e não foram punidos como deviam ter sido. Eles retornam à cena política no governo Bolsonaro, mas, de certa forma, eles nunca saíram dos bastidores. Então, o neofascismo à brasileira tem entre uma das suas especificidades o fato de que um dos núcleos centrais de difusão de ideologias e de mobilização social neofascistas é o núcleo militar. E esse é um elo de continuidade da longa história da contra-revolução permanente no Brasil, para usar as expressões do Florestan Fernandes. Não seria possível a ascensão do Bolsonaro não fosse essa continuidade, né, do peso dos militares na política. Agora, há características específicas, né, da conjuntura que levou o Bolsonaro à presidência da República. Se no mundo todo a crise capitalista, que se manifesta a partir de 2008, é o contexto em que entendemos melhor a emergência das alternativas neofascistas, isso também acontece no Brasil. Uma crise gerada pelas próprias contradições do modelo neoliberal de gestão do capitalismo contemporâneo. Esse modelo que foi implantado no Brasil a partir dos anos 90, com ápice no governo Fernando Henrique Cardoso, mas que não foi desarmado completamente quando forças políticas de esquerda, Partido dos Trabalhadores e seus aliados, né, chegaram ao governo nos anos 2000. A crise do neoliberalismo na virada dos anos 90 para os anos 2000, na virada para o século XXI, explica por que um governo
de origem na classe trabalhadora, né, dirigido centralmente por um partido da classe trabalhadora, ganha as eleições em 2002. Mas o fato de que esse governo, na lógica de colaboração de classes que presidiu, né, seus anos de poder aí, não rompe totalmente com elementos da política econômica neoliberal e acumulam-se com isso contradições, né, que explodem aqui no Brasil depois da crise de 2008, com uma periodização própria, né, porque aqui as manifestações da crise ocorrem em maior dimensão a partir de 2014. Né? Isso ajuda a entender, né, o caminho que é preparado para a ascensão neofascista no Brasil, como também a dinâmica dos conflitos sociais específicos abertos no Brasil a partir de 2013. Não vou ter tempo de tratar disso aqui, a gente depois pode até conversar mais, né? Mas antes mesmo das manifestações mais agudas da crise econômica a partir de 2014, o governo, na época, já não mais do Lula, da Dilma, né? O governo Dilma enfrenta grandes mobilizações de massa, como aquelas que caracterizaram junho de 2013. De natureza Professor, social distinta. Oi? desculpe interromper, porque realmente sua fala está entrando nos minutos finais. Eu sei. De natureza social distinta, mas também mobilizações de massa, foram aquelas que aconteceram para propor o fim do governo Dilma, impeachment, a derrubada da Dilma em 2015 e 2016. Essas dão a base social fundamental do bolsonarismo. E é esse o contexto que a gente precisa entender para entender o imediato, né, período anterior à ascensão do Bolsonaro. Então, para concluir, né, eu diria que se a gente combina, né, o fascismo e a autocracia burguesa, né, a gente consegue entender que o governo Bolsonaro representa um momento em que a longa tradição da autocracia burguesa, ou da contra-revolução permanente da dominação burguesa no Brasil, recorre ao neofascismo para responder um momento de crise, contendo, controlando as manifestações sociais de descontentamento dos setores sociais subalternos e, ao mesmo tempo, possibilitando, né, pela via do controle violento e preventivo dos levantes sociais, né, possibilitando o aprofundamento das contra-reformas neoliberais, a reforma trabalhista do Temer, a generalização das terceirizações, completando no Bolsonaro a reforma previdenciária, novas privatizações, etc., né? Retiradas de direitos dos trabalhadores de uma forma generalizada, que caracterizam, né, o programa da burguesia, especialmente do grande capital, para a saída da crise no Brasil. Ora, é essa combinação que eu acho que a gente precisa entender, digamos, de uma longa duração da contra-revolução preventiva com o recurso, no período mais recente, ao neofascismo para dar conta do que aconteceu no Brasil. Agora, a gente só compreende isso entendendo, né, a dinâmica da luta de classes, dos conflitos sociais. Porque o neofascismo só encontrou espaço para crescer no Brasil porque frações do grande capital, né, entendem que a saída delas para a crise do capitalismo é uma saída mais devastadora, devastadora do meio ambiente, devastadora dos direitos sociais, e que para administrar o potencial de lutas sociais que decorre disso, é preciso usar a força. Ou como dizia lá o Florestan, se a gente pensar a combinação disso com o Mauro Marini, né? Para administrar o grau de superexploração da força de trabalho que está sendo implantado hoje no Brasil, é necessário o caminho da força, é o necessário o caminho da violência. E esse neofascismo, então, pode ser entendido como um exercício
do poder de classe pela via da coerção, da violência, mas ele também cimenta algum nível de hegemonia, quer dizer, de consenso, né? E esse consenso é cimentado principalmente entre esses setores que se mobilizam, que vão às ruas, né, para defender o governo Bolsonaro no 8 de janeiro e continuam indo às ruas, ainda bem que da última vez em pequeno número, mas isso não significa que o bolsonarismo, né, perdeu força política, mas que continuam indo às ruas, né, para defender esse programa que é um programa de extermínio, né, especialmente das parcelas mais precárias da classe trabalhadora. Né. O Gramsci falava de uma lógica de raciocínio, né, na época que o fascismo estava ascendendo na Itália, típica da pequena burguesia, que era de que os problemas da produção e da troca, quer dizer, da economia capitalista, podiam ser resolvidos através de rajadas de metralhadora e tiros de pistola. E eu fecho com isso para abrir a nossa conversa aqui, né? A eleição do Lula em 2022 pôs fim ao governo Bolsonaro, mas não enterrou o bolsonarismo, não sepultou a ameaça neofascista e globalmente ela cresceu, né, de lá para cá. A eleição do Trump, né, e o início do governo Trump tem sido a demonstração, né, de que o neofascismo pode chegar ao governo, e aí depois podemos entrar nessa polêmica, se o governo Trump é ou não é neofascismo, mas o neofascismo pode chegar ao governo mesmo no centro do capitalismo. Derrotar o bolsonarismo aqui, e numa escala maior, né, derrotar o neofascismo, não é algo que é viável só com eleições. As eleições podem conter em um determinado momento, né, sendo o neofascismo um movimento de massas que visa subverter o regime político e tal, só respostas baseadas nas lutas sociais, nas lutas da classe trabalhadora em todas as suas formas, as suas dimensões, né, tem capacidade de alterar essa correlação de forças, né, e barrar a ascensão neofascista.